E eu quero convidar você, abra a sua Bíblia comigo, no Evangelho de Lucas, capítulo 15, verso 11. Evangelho de Lucas, capítulo 15, verso 11. Jesus, obrigado por essa noite, obrigado por estarmos na sua casa. Obrigado, Senhor, por podermos cultuar e adorar o seu nome. Não viemos aqui, Jesus, para receber, mas hoje nós viemos para entregar o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração. Recebe, Jesus. Leva os nossos corações a ouvir de fato a tua doce voz. Que possamos ser ministrados, que possamos ser confrontados, que possamos ser dirigidos, alertados, corrigidos pela tua palavra, Pai. É a minha oração em nome de Jesus. E disse Jesus: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: dá-me parte dos meus bens, aquilo que me pertence. E aquele homem então repartiu a sua fazenda entre os filhos. E poucos dias depois, o filho mais novo ajuntou tudo o que tinha e partiu para uma terra bem longe. Ali ele desperdiçou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Porém, havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. Então ele começou a padecer e a ter necessidade. E então foi a um daqueles cidadãos que moravam na terra e pediu emprego. E este o mandou para os campos para apacentar porcos. Chegou um momento que aquele jovem desejava comer a comida que os porcos comiam para encher o seu estômago, mas ninguém lhe dava nada. Então, tornando a si, disse: quantos empregados do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui padeço fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. E direi a ele: pai, pequei contra ti, pequei contra o céu. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. Faça comigo como um dos teus empregados. E então se levantou e foi para a casa do seu pai. E quando ainda estava longe, o pai o viu de longe chegando, e se moveu de íntima compaixão, e correu e lançou ao seu pescoço e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra ti, pequei contra o céu. Já não sou mais digno de ser chamado de filho. Mas o pai disse a um dos seus servos: tragam depressa roupa, tragam, venham vesti-lo, coloquem um anel nos seus dedos e uma sandália em seus pés. Feche os olhos e diga: Jesus. Diga: Jesus, eu libero hoje o meu coração para receber a tua palavra. Diga que nada em mim venha resistir às tuas verdades, e que nada em volta venha atrapalhar de ouvir a tua voz. Amém. Esse texto, obrigado Cleizinho, muito obrigado Jefinho. Esse texto ele é muito conhecido. Sempre que vira ou mexe, eu estou mencionando esse texto. Eu acho essa palavra, essa passagem, esse capítulo de Lucas 15 maravilhoso. Por mais que o objetivo de Jesus fosse falar sobre... eu falei quem que eu falei? Cleizinho. Ô, Robertão, me perdoa, desculpa. Parece um pouquinho, Jesus, que vergonha trocando aí. Nem máscara ele está usando para eu trocar, né? Ei, Deus, eu e as minhas gafes, né? Jesus, nesse capítulo todo, ele está falando sobre salvação. Então ele usa 3 parábolas para falar da importância de se buscar o que se perde, de ir atrás daquele que está longe. Jesus fala da ovelha perdida, depois Jesus fala da dracma perdida, e ele encerra este ciclo de parábolas falando do filho pródigo. Porém, o meu foco hoje não é falar nem da salvação do filho pródigo, não apenas do retorno dele à casa do pai, fazendo alusão àquele que vai voltar aos caminhos do Senhor. Eric, também o meu objetivo não é falar sobre a desonra dele que ele gerou com os pais ou com o pai, porque disso nós já ouvimos bastante. Também o objetivo hoje não é falar sobre a má gestão dele, sobre a vida de pecado, as escolhas desastrosas dele. Mas eu quero falar de uma segunda parte da história dele, que particularmente eu acredito que nunca abordei esse texto desta forma. Eu quero falar hoje sobre a decisão de recomeçar. É muito claro, Alan, que por conta das decisões erradas que ele tomou, ele viveu o fracasso, Wesley. Está claro aqui. Ele chegou no mais fundo do poço, quando ele é levado para apacentar porcos,
E se isso não fosse ruim o bastante, cuidar de porcos, ele tinha vontade, o Elvis, de comer a comida dos porcos e não podia, porque ninguém lhe dava. Ou seja, alguém que era filho de um fazendeiro, alguém que tinha muito dinheiro, alguém que com certeza quando tinha muito dinheiro, teve muitos amigos, teve muito status, teve muita gente aplaudindo e querendo estar ao lado dele, agora estava sozinho, isolado, passando fome e vivendo uma miséria. E quando ele chegou no fundo desse poço, ele não suportando mais essa situação, ele decide que aquele não era o lugar dele, mas ele precisava fazer alguma coisa, Elisiane, para sair daquele lugar. E o fazer alguma coisa, eu vou chamar hoje, e você também vai chamar, de recomeçar. Aquele jovem Tiago, ele precisava de um recomeço. Talvez como aquele jovem Cris, existem pessoas aqui que estão precisando de recomeço. Talvez tem pessoas aqui que por conta das suas perdas, dos seus fracassos, das suas dores, das suas frustrações, já não estão mais suportando, seja no ambiente familiar, profissional, de negócios, vida financeira. Talvez você olhe para o lado e você só encontra a lavagem. Talvez você olhe para o lado e você só encontra a sujeira. Talvez você olhe para o lado e você só encontra uma situação desconfortável. E você tem falado, o que eu vou fazer? Pois Deus te trouxe aqui nesta noite para dizer, está na hora de você decidir querer recomeçar. É necessário, é fundamental. Falar de recomeço é falar de ciclos que nós entramos, irmã Edna, e infelizmente nos frustramos. E a vida, ela é cheia desses ciclos. E nós precisamos aprender a ter discernimento, compreensão, quando, Olívio, é a hora de encerrar ciclo. Não é acabar com o casamento. É começar um novo tempo de casamento. Nós vivemos, Jonathan, infelizmente, um tempo onde as pessoas elas acham muito mais fácil jogar um sofá velho e comprar um novo do que reformar o antigo. É muito mais fácil comprar uma sanduicheira nova do que aquela que não está aquecendo mais e você levar para o eletrônico. Tem duas profissões hoje, algumas, mas duas me chamam muito a atenção hoje, que elas estão passando por um período de muita dificuldade, que é o estofador, né, irmão Zezinho? Alguns já não estão dando tanto valor para o estofador e para o sapateiro. É ou não é? Graças a Deus, o irmão Zezinho diz que está lá em cima, olha que benção. Inclusive, se você precisar reformar o sofá, procura. Fica de pé aí, irmão Zezinho, para procurar. Agora vamos deixar. Fica de pé, irmão Zezinho, fica aí. Ah, esse homem simpático, né? Um ótimo profissional aí também do estofado. Tem também o Eduardo. Cadê o Eduardo? Está aí hoje ou não? Olha o Eduardo aqui, ó. Fica de pé, Eduardo. É outro estofador abençoado aí, ó. Precisar reformar, você tem profissional de cor aí. Sapateiro, tem algum da igreja ou não? Mas tem duas profissões que o povo, assim, eletrônico também, né? Eletrônico não tem passado por muito processo, os caras abandonaram. Ninguém mais leva o liquidificador para consertar, a batedeira para consertar. E sapateiro? Lembra no passado, a gente usava o sapato até furar. É verdade ou não é? E quando furava, a gente não jogava fora, levava no sapateiro e ele fazia uma meia sola. É ou não é? Sapateiro, para minha condição, né, de família, o sapateiro ele era até loja de sapato, viu, Márcio? Eu lembro quando o meu sapato estava velho, meu pai tinha uma barbearia ao lado de uma sapataria, ele comprava o sapato que o cara mandou fazer e não veio buscar, aí ele comprava o sapato usado, reformado para eu usar. Eu lembro que uma vez ele comprou um sapatinho, era uma solinha bem sem vergonha, e eu saí do serviço, eu tinha 14 anos de idade, saí do serviço, passei no passeio público e tinha aqueles pedalinhos, lembra? Dos pedalinhos. E aí eu olhei no relógio e falei, dá para dar uma pedalada ainda, né? Mas perdi o horário, inclusive. E fiquei pedalando naquele pedalinho umas 4 horas, porque eu paguei o dezão, e eu, quando estava chegando perto do cara, eu dava a volta, e fazia a volta, coisas, tudo errado, né? E eu fiquei pedalando. Uma hora eu senti que minha meia molhou. Falei, o que aconteceu? Quando eu olhei de tanto que eu pedalei, eu furei o sapato, que já tinha sido comprado do sapateiro, né? Meu pai ficou louco da vida comigo. Mas hoje as pessoas, elas não vão mais no eletrônico. Elas não vão mais no sapateiro. Hoje é mais fácil jogar fora. Nós começamos a entender. Será que nós precisamos de algo novo ou simplesmente recomeçar em algo que nós já vivemos? Infelizmente o Brasil ele é um dos campeões de fechamento de empresas no ambiente mundial. O Sebrae diz que 60% das empresas que abrem o CNPJ, elas fecham. De cada 10, 6 empresas fecham, né, as suas atividades antes de 6 anos.
1/3 delas, Fernando, antes de 2 anos. Sabe o que é isso? Pessoas que ou não planejaram o negócio ou não conseguiram suportar as dificuldades e simplesmente abandonaram e não quiseram viver o recurso. A vida, ela é feita de situações positivas e negativas, confortáveis e desconfortáveis. Muitas vezes ocorre na nossa vida situações dolorosas, como uma demissão, como um casamento que passa por crise, como um relacionamento com filhos que acaba conturbando, agitando, Anderson. Quando, infelizmente, alguns passam por luto, doenças. O que fazer nessa hora? Jogar tudo para cima? Não. É fundamental nós decidirmos. Por mais que esse jovem, o que ele fez, onde ele chegou, foi apenas o resultado, a consequência das suas decisões e das suas escolhas, ele precisou em algum momento entender que ele necessitava de um recomeço. Algumas pessoas, quando elas enxergam, Alan, que elas estão num lugar ruim, que elas estão em uma situação desconfortável, elas decidem, Jonathan, dar um ponto final e começar daqui para frente. Mas esse jovem me mostra que recomeço não é partir daqui para lá. O recomeço é voltar e arrumar o que ficou desconfortável lá atrás. E eu quero falar um pouco das atitudes desse jovem para vivermos um recomeço, seja na vida profissional, seja no negócio, seja na vida financeira, seja no relacionamento matrimonial, seja no relacionamento com família, seja no seu ministério, seja na sua caminhada cristã. A última coisa que eu e você podemos fazer é desanimar, é sucumbir, é abandonar o processo. Não, Deus te trouxe aqui para dizer, Ele tem um recomeço para todos que aqui entraram nesta noite. Diga amém. Todos nós. A primeira lição que eu vejo na vida deste rapaz, se você quiser anotar, vai comigo, é que para ele poder viver este recomeço, para que ele saísse desse trilho, desta jornada de fracasso, de perdas, de erros, a primeira coisa que eu vejo, Tati, é que ele precisou parar. E esse parar aqui deveria partir de nós, mas às vezes é Deus que tem que parar. Esse jovem, ele começou a tomar decisões totalmente equivocadas, Juliana. Primeiro ele pede herança de pai ainda vivo. Depois ele se afasta da família, da sua proteção, do lugar de sabedoria. Depois ele começa a gastar dissolutamente, gastar tudo que ele tinha, o que o seu pai tinha ganhado no pecado, no erro, no vício, na prostituição. E ele estava cada dia mais afundado, até que um dia a Bíblia diz: e na terra, ele gastando dissolutamente tudo que o pai possuía, quando ele gastou tudo na terra onde ele estava, chegou a fome. Veio um tempo de miséria. Esse tempo de miséria, na minha avaliação, Ju, não é um tempo de miséria simplesmente pela sazonalidade, simplesmente pelo período, pelo ciclo, pela crise. O que eu vejo, Ricardo, é que Deus permitiu aquela miséria chegar no ambiente que ele estava para quê? Para que ele fosse parado. Existem situações que nós enfrentamos de perda, de fracasso, de crises, que não é o inferno que se levanta. Tem hora que a gente olha e fala, não, o diabo se levantou. Não, é Deus que está colocando a mão no nosso peito, Tiago, e está falando, ei, para aí, que se você continuar, você vai se arrebentar. Quem está me entendendo, diga amém. Muitas das situações dolorosas que nós enfrentamos, nós queremos atribuir ao inferno, mas às vezes é o cuidado e a proteção de Deus. Quantos de nós que somos pais, tivemos que corrigir o nosso filho, e não foi confortável para nós, mas foi para que eles não se perdessem? Quantos de nós só não tivemos uma vida de crimes, não tivemos uma vida de erros, porque um dia o nosso pai resolveu dar uma segurada em nós? Eu lembro que meu pai, ele saía para a barbearia, e nós estávamos de manhã, e ficávamos à tarde em casa, e meu pai, toda vez que ele saía, ele deixava as atividades para a gente fazer em casa, e ele dizia, não saiam para a rua. Se eu chegar e pegar vocês jogando bola com os moleques aqui da frente, a gente morava numa região bem complicada, eu falei, eu moo vocês. E aí, né, como todo piá, sabe como é que é? A gente sabia a hora que ele saía e a hora que ele voltava. E ele cadeava o portão. Era um portãozão, era uma cerca de madeira, mas ele cadeava o portão. Falava, não sai. Aí chaveava a porta da sala e o portão. O que nós fazíamos? Pulávamos a janela
e pulávamos a cerca. Quando estava quase na hora dele chegar, nós voltávamos, tomávamos banho e aí fazíamos as atividades que tinham que ser feitas, né? E ele começou a desconfiar. E um dia nós estávamos brincando, jogando bola e correndo no mato, com aquelas havaianas azul, cheia de prego embaixo, lembra? Alguém passou por isso? E alguém gritou, o Daileon! O Daileon era o apelido do Fusca Verde do meu pai. E ele veio descendo. E um amigo gritou, o Daileon! Eu falei, o quê? O Daileon! Eu falei, Marcelo, a casa caiu. E nós saímos correndo. Tan, 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 tan. Gente do céu, o Marcelo, ele era ligeirão, ele já pulou, parecia uma lebre, sei lá, já pulou a cerca, já pulou a janela, e eu cegueta, 11 graus de hipermetropia. Já imagina, já? E ele tinha um esquema que ele pulava e colocava um pé aqui, a mão ele já caía do outro lado, quase no mortal, virado no ninja. E quando eu fui, eu caí, já caí na cerca, já rasguei a camisa, ralei as costas, e eu fiquei puxando, e eu fiquei enroscado na cerca, ele gritava, entra, entra, e não deu tempo. E o neninho pegou. E ele pegou mesmo. Eu não sei se doeu mais a ralada da cerca ou o chicote, ele tinha um rabo de tatu. E eu lembro que ele bateu, e no outro dia, ele marcou, ele disse para minha mãe, eu vou levar eles para uma casa, um orfanato. No outro dia ele marcou um orfanato e levou a gente. Levou a gente. Minha mãe disse que era só para dar um susto. Eu tenho minhas dúvidas. Mas deu certo. Deu certo. Rapaz, quando eu cheguei lá, eu lembro que nós chegamos no orfanato, estava eu, o pai, a mãe, o amigo que levou, a diretora, e quando eu cheguei, o moleque olhou e falou, é novo? Vou te pegar. Falei, estou morto. Parecia quase aqueles filmes de cadeia americana. E eu vou dizer para vocês, eu não lembro de outra vez que eu saí para a rua jogar bola depois daquela. Às vezes a gente tem que tomar uma esfrega, sabe? Aquele aperto. A Bíblia diz, Deus corrige o filho que ele... O que eu vejo aqui, não é Deus castigando. Às vezes, Luan, nós olhamos a situação e dizemos assim, Deus está me castigando. Não, 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 não. Deus está te protegendo. Todas as vezes que meu pai me corrigiu, porque eu estava me envolvendo com o que não deveria me envolver, era Deus me protegendo. Era meu pai, perdão, me protegendo. Daqueles meus amigos, era um grupo ali de 10 ou 12 meninos, pastor Eric. Daqueles 10, 12, 6 deles já morreram. Se não for para o bandido, foi para a polícia, porque estavam envolvidos com coisa errada. 3 deles estão presos. E os que sobreviveram, os que estão vivos ainda, a vida deles, bem complicada. E eu e meu irmão, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, somos pastores. Pregamos o Evangelho de Cristo, somos agentes de salvação. Era ruim, era difícil, mas meu pai estava parando a gente. Então existem perdas que nós enfrentamos, Sônia, existem situações de desconforto que nós enfrentamos, situações como essa do filho pródigo que enfrentou a miséria, que era Deus parando ele. A primeira lição que eu aprendo com este jovem, se eu quero e eu preciso viver um recomeço, está na hora de eu parar. Opa, quase quebrou. Preciso parar. Eu preciso parar porque quando eu paro, eu avalio o que eu estou fazendo e para onde eu estou indo. Às vezes nós estamos tão no automático, Diego, estamos fazendo sempre a mesma coisa, estamos tão elétricos que nós não conseguimos entender o erro que estamos cometendo no casamento, o erro que estamos cometendo com os nossos filhos, os erros que estamos cometendo com a nossa integridade. Quem está me entendendo, diga amém. É tão natural, às vezes a forma que você atende um cliente, o que você fala, as mentiras que você conta, a forma que você trabalha, como você se relaciona com as pessoas, as suas ações levianas muitas vezes, as suas ausências, a sua grosseria, a sua estupidez. Às vezes isso é tão normal, tão normal, tão normal, que uma hora você tem que parar. É aquela hora que a mulher olha para você e diz para você, não aguento mais, vamos divorciar. É a hora que você vê o filho e diz, não te reconheço como pai. É quando o patrão entrega uma carta e diz, está demitido. É quando você olha a tua conta bancária e ela já está totalmente fora do controle. Então nessa hora você põe a mão na cabeça e qual é o objetivo? Deus está te parando para que você avalie o que você está fazendo. Nós precisamos ser parados ou precisamos parar. O tempo de Covid foi um tempo muito difícil. O tempo de Covid, infelizmente,
levou pessoas que amamos. Mas em uma coisa positiva, Tiago, que talvez se fomos inteligentes, o tempo de Covid ele gerou tempo para a gente parar e refletir. Eu lembro que eu peguei o Covid em novembro de 2020 e eu fiquei não tive, graças a Deus, nenhum sintoma mais agressivo, a perda do paladar e do olfato, mas eu fiquei triste. Eu fui para Deus, né, como um bom filho, murmurador. Falei, Deus, por quê? Estou tão fiel, continuo aqui pregando. Eu fiquei triste. Falei, Deus, por que eu? Estou aqui pregando o teu evangelho, estou aqui cuidando do povo. Estamos aqui fazendo projetos sociais, levando cesta de alimentos para quem precisa, orando pelos enfermos. Por que eu? E eu estou lá, né, naquela conversa bem agradável de murmuração. E Deus falou comigo na palavra e no meu espírito. Ele diz, eu só estou te parando. Deus falou, curte o descanso. Eu lembro quando eu peguei o Covid, eu fiz as contas, fazia uns 70 dias que eu não parava nenhum para descansar. 70, trabalhando dia após dia. Foi desconfortável. Mas foi Deus colocando a mão no meu peito e falou, senta aí, lindão. Está na hora de... Talvez existem situações que eu e você enfrentamos, que nós achamos que é perda, achamos que é miséria, achamos que é fracasso, mas é apenas Deus falando para a gente. Calma. Calma. Porque quando paramos, Naldo, nós conseguimos fazer essa reflexão que eu disse para vocês. O que eu estou fazendo? Onde eu vou parar pelo que eu estou? Aquele jovem, ele só conseguiu entender que ele tinha cometido um erro com o seu pai. Ele só conseguiu para parar e dizer, pequei contra Deus e pequei contra ti, quando ele perdeu tudo. Agora deixa eu perguntar algo. Será que você precisa perder tudo para fazer uma avaliação como essa? Será que você tem que ir para o chiqueiro de porco? Será que você tem que ter desejo de comer lavagem? Isso, por favor, no sentido figurado, para você avaliar e entender que está fazendo tudo errado. Avalia aí. Avalia aí. Aquele jovem, se não fosse parado ali, poderia talvez se envolver com coisas tão erradas que poderia morrer. Mas Deus estava protegendo. Quem está me entendendo, diga amém. Segunda lição que eu aprendo nesse texto é que quando ele parou, é óbvio, já vai na continuidade do processo, Neide, ele conseguiu avaliar o que ele estava fazendo de errado. Então a Bíblia diz que ele recomeçou. Só vivemos recomeço. Só temos a oportunidade de começar de novo quando nós, depois de pararmos, reconhecermos onde nós estamos errando. Não é trocar de marido, não é trocar de filho, não é trocar de igreja, não é abandonar os filhos, é simplesmente você reconhecer os seus. Muitas vezes nós temos, Sérgio, a síndrome de Adão. Adão, ele recebe uma ordem, uma direção de Deus, uma direção que trazia para ele, Alain, proteção. Deus diz, come de tudo, menos desse fruto do conhecimento do bem e do mal. A Bíblia diz que a serpente veio e tentou Eva, tentada, ela comeu do fruto, deu a Adão, Adão comeu do fruto. Quando Deus chegou no Éden e perguntou para ele, onde você está? E eu já falei, não era uma procura física, mas era uma procura no espírito, porque ele desconectou. Adão, com a cara de pau dele, sai atrás da moita e diz, foi a mulher que o Senhor me deu. Adão não reconheceu que foi ele. Ele jogou nas costas de Eva, e ele jogou nas costas de Deus. Ele falou, foi o Senhor que fez a mulher errada. Tem alguma coisa errada nela. Essa mulher está endemoniada. E preste atenção que Deus não cobrou Eva. Porque a direção de não comer do fruto não foi para ela, foi para ele. Sabe qual que deveria ter sido a atitude de Adão? E eu particularmente penso, Lorival, que se assim ele tivesse agido, ele não teria... onde está o Lorival? Que eu vi o Lorival em algum lugar. Cadê ele? Eu vi em algum lugar. Ele deveria ter, ele não teria perdido o seu lugar de intimidade com Deus. Ele perdeu por quê? Porque ele não reconheceu. Ele não reconheceu.
Ele não diz, Deus, fui eu. Eu deixei a serpente nos enganar. Fui eu, Deus, eu que falei. O que eu vejo que levou esse jovem para o recomeço foi quando ele parou, ele conseguiu avaliar o que ele estava fazendo de errado, ele conseguiu avaliar as escolhas, ele conseguiu avaliar as decisões, ele conseguiu avaliar o caminho, o trilho, ele conseguiu avaliar tudo o que trouxe ele até ali. E ele falou, eu preciso mudar. E aqui vem uma outra lição importante junto com essa. Tem muita gente que sabe que fez errado, continua fazendo errado e acha que as coisas vão dar diferente. Thomas Edison diz, tolo é aquele que faz sempre as mesmas coisas buscando ter resultados diferentes. O cara continua tratando a mulher mal, mas ele acha que o casamento dele vai mudar. Vamos fazer a campanha das 7 alianças de Deus? Não é a campanha que vai mudar seu casamento, é você mudando no seu casamento. Ele não dá atenção para os filhos, ele não tem um tempo com os filhos, ele não dá direção para os filhos, mas ele acha que os filhos vão simplesmente de um dia para o outro amanhecer amando ele, apaixonado por ele. Não, você tem que mudar. Ele acha que vai continuar gastando do jeito que ele gasta, continuar descontrolado nas finanças, mas que em algum momento vai aparecer um caminhão de dinheiro no fundo do terreno. Não. Se você não mudar as suas atitudes, o resultado não vai ser diferente. Se você não deixar o pecado, se você não deixar a imoralidade, se você não deixar a mentira, Deus não pode fazer nada por você. Porque você está escolhendo o trilho. E quando você para, você reconhece os seus erros, o que acontece? Começa a acontecer? Você muda o seu caminho, ou deveria mudar. O que foi fundamental na vida desse jovem foi exatamente isso. Foi quando Júnior, ele viu onde ele estava, o lugar que ele estava, porque agora estava parado, Deus tinha parado ali, ele reconheceu, ele disse, pequei contra Deus, pequei contra os céus, e pequei contra o meu Pai. Nós temos que parar de ficar procurando culpado. Já viu quem fecha a empresa, Rafael? O cara fecha a empresa e diz assim, a culpa é da crise. A crise pode até ter potencializado, mas a culpa é tua. A culpa é de quem geriu mal. O cara perde o casamento, a mulher perde o casamento e fala, não, a culpa é dele, a culpa é dela. Não, a culpa é dos dois. Abrindo um parênteses aqui, Fernando, o maior erro que nós temos é achar que vamos arrumar o casamento brigando, discutindo. Ninguém resolve problema discutindo e brigando. Só resolve quando nós reconhecemos. Paramos e dizemos assim, ó, a culpa é minha. Me ajuda a mudar? Me ajuda a mudar? Eu preciso da tua ajuda. Eu preciso. Eu lembro que uma fase da minha vida eu tinha uma dificuldade enorme, uma situação de carnalidade. Eu não conseguia, pastor Anderson, mudar sozinho. Um dia eu sentei com a Anne e falei assim, se você não me ajudar, eu não vou vencer. Eu preciso da tua ajuda. Eu estou reconhecendo, eu tenho uma fraqueza, você me ajuda? Eu falei, eu não quero ser julgado. Eu só quero que você me auxilie. Eu lembro que ela falou assim, mas você parece que você está sempre tão dominante, você sempre parece que está no controle. Eu falei, pois é, disso eu perdi o controle. E para a honra e glória do nome de Jesus, há décadas eu venci esse pecado. Dá uma glória a Deus por isso, pela minha vida. Mas eu precisava da ajuda dela. Mas para ter a ajuda dela, eu precisei reconhecer que eu tinha um erro. Eu tinha uma falha, eu tinha uma fraqueza. Reconhecer. Eu preciso reconhecer, a culpa de onde ele estava era totalmente dele. Foi ele mesmo que trilhou esse caminho. Foi ele mesmo que tomou as decisões erradas. Foi ele mesmo que escolheu se afastar da família. E foi ele mesmo que resolveu gastar o dinheiro em coisa errada. E o resultado foi dele. Você escolhe as decisões que você vai tomar, mas não escolhe o destino que você vai chegar. São as decisões você toma hoje, que vão levar você ao destino que você vai chegar. Quem me entende, diga amém. São essas decisões. E ele parou para reconhecer. Como eu falei no casamento, quando um casal briga, não existe vencedor. Os dois perdem. Quando um casal se ofende, dois perdem. Quando um casal denigre ou até gera uma agressão, os dois perdem. Só existe vitória no casamento quando os dois deixará o homem seu pai e a sua mãe e se tornará uma só. Se você estiver com a sua esposa aí, pega na mão dela, olha no olho dela e diz, não vamos perder, vamos ganhar. Fala para ela aí. Fala, vamos ganhar. Vamos ganhar. Como? Reconhecer. Parando.
se posicionando. Terceira atitude para um recomeço desse jovem, para que ele pudesse voltar, e nós já conhecemos o final da história, para a casa do pai, ser admitido como filho, receber um anel nos seus dedos, receber no seu dedo, receber roupa nova, sandália nos pés, ou seja, mesmo torrando tudo o que ele tinha, a Bíblia diz que ele voltou para um lugar de honra. A terceira atitude dele, vai lá no verso 20 comigo, por favor, verso 20 de Lucas 15. É uma palavra só, Paulo, que diz assim, ó: e levantando-se, foi para o seu pai. Esse levantando-se não é apenas porque ele estava sentado num toco de madeira. Não é apenas porque ele estava sentado na beira do chiqueiro. Não era apenas porque ele estava sentado em algum banco, vendo as coisas acontecerem. Mas o levantar aqui significa que ele se posicionou. Esse é um ponto. Nós não vamos viver recomeços, nós não vamos viver restaurações, nós não vamos ser alcançados pela misericórdia e pelo milagre de Deus, nós não vamos retomar aquilo que lá atrás está e nós perdemos se nós não nos posicionarmos. Quer recomeçar? Se levante. Quer recomeçar? Se posicione. Quer recomeçar? Pare de dar desculpas, assuma e fala: eu vou. Tem gente, Alan, que ele quer recomeçar a partir de agora. Falou: já perdi tudo, já fiz besteira, meu pai, já falei com meu pai, então vou fazer a partir de agora. Mas ele precisava voltar lá atrás e arrumar. Diz o texto, João, que aquele jovem levantou-se e foi para a casa do seu pai. Diga comigo, ele fez o caminho de volta. Nós ensinamos muito isso aqui. Eu acabo sendo até redundante de tanto que eu falo isso. Não existirá restauração, não existirá o levante, não existirá o recomeço se eu não fizer o caminho de volta. Onde eu errei? Onde eu falhei? Eu tenho que voltar lá atrás e arrumar isso. Onde ele começou a perda dele? Quando ele saiu da casa do pai, mesmo rico, mesmo com os bolsos cheios, foi lá que ele começou a fracassar, foi lá que ele começou a falhar. Onde você falhou? Onde você começou a fracassar? Foi naquela situação onde você pegou o que não deveria ter pego, você falou o que não deveria ter falado, você agiu de uma forma grosseira que não deveria. Foi ali, então tem que voltar e recomeçar. Voltando em casamento, e não sei por que eu estou insistindo em casamento, e eu peço perdão, Francisco, mas algumas pessoas, elas vivem um processo de desconforto no matrimônio, e é isso que vai entulhando o casamento. Vejo muitas pessoas passando por crise. Não é, Vanessa, porque o amor acabou, é porque eles tomaram tantas decisões erradas que o casamento foi entulhado. O amor foi entulhado. Eu quero fazer uma analogia do amor como um poço. Eu sei que nos dias de hoje os mais novos não sabem como é um poço. Mas lembra aquele poço que a gente tinha no fundo da casa da avó? Quem lembra do poço? Lembra? Um buraco bem fundo, achando a vertente de água, aí fazia uma muretinha redonda de tijolo, lembram disso? Uma tampa de madeira, um baldinho. Lembra do poço? E ali todos os dias, podia tirar água quanto você quisesse, todos os dias tinha água nova, água limpa. É ou não é? Lembram disso? Você podia tirar o quanto você precisasse. E até hoje está aqui o Rafa, que trabalha com poço artesiano, né, Rafa? Tira. Se está perto de uma fonte legal, continua sendo renovado. É ou não é? O poço, o amor é assim. Porém, se você começar a entulhar o poço, uma construção velha, não tem para onde colocar, joga o entulho lá no poço. Tem uns ferros aqui, joga no poço. Tem os lixos, joga no poço. Além de você contaminar o que está lá dentro, você vai entulhar e uma hora você não consegue mais tirar. É isso que tem muita gente que está fazendo. O poço continua ali, mas é tanta coisa que ele vai jogando em cima dessa fonte de amor, que uma hora o divórcio chega não porque o amor acabou, é porque o poço está entulhado. Está entulhado. E qual é a única forma que nós temos? É quando nós nos posicionamos, falamos, vamos tirar esse negócio daqui. Vamos mudar. Mas às vezes as pessoas são orgulhosas demais e elas querem só começar dali. Está cheio de lixo, falou, ó, passou uma régua. Simplesmente vamos começar. Não é beijar na boca e continuar, tem que voltar e tirar o lixo. Quem está me entendendo, diga amém. Esse caminho de volta é essa posição. Tem que retomar. Isso vai cansando, que uma hora se torna insuportável. Aquele jovem, ele se posicionou. A Bíblia diz, ele se levantou. Ele falou, eu vou para casa. Ele fez esse caminho. Quer recomeçar no casamento? Quer recomeçar nos seus negócios? Quer recomeçar com os seus filhos? Se posicione.
Quer recomeçar com a sua vida profissional? Se posicione. Quer recomeçar no seu ministério? Se posicione. E qual é a melhor direção nessa posição, pastor? É voltar lá atrás. É voltar lá atrás. Eu conversava esses dias com uma pessoa, um testemunho lindo. Ele teve problema com o filho, a filha, e estava difícil. Essa pessoa não queria o contato com o pai, rejeitava o pai. E ele começou a passar pelas nossas escolas, processo de mapeamento, e falei, se posiciona, insiste, insiste. Ele não tinha mais contato, ele tinha que pedir para uma outra pessoa fazer contato, mas ele insistiu, e ele se posicionou, e ele fez o caminho de volta. Ele reconheceu os seus erros, ele pediu perdão. Ele falou, na época que eu precisava ficar com você, eu estava trabalhando. Na época que eu precisava te dar atenção, eu estava querendo ganhar dinheiro. Na época que eu precisava te dar afeto, eu não estava em casa. Ele falou, mas eu reconheço. Depois de algumas semanas, ele se posicionando. E ele tinha apenas no silêncio. E ele recebeu uma mensagem. Oi, pai. Oi, pai. Ele falou, pastor, fácil não vai ser. Mas cada dia que passa, ele está mais. Faça o caminho. Se levante. E faça a tua parte. Recomeços são conduzidos quando nós nos posicionamos. E se posicionar, preste atenção, tem muito a ver com a disposição que nós temos em viver humildade e não orgulho. Tem muitos recomeços que poderiam, Anderson, já estar acontecendo e não estão. Porque somos soberbos demais, de orgulhosos demais, para reconhecer, para se levantar, para pedir perdão, para consertar, para voltar atrás. Eu já contei essa história, mas ela cabe muito bem hoje. Eu lembro quando a Anne terminamos, ou mais fácil, ela terminou comigo por causa da minha falha. Ficamos 2 anos e meio longe. Eu vou resumir porque uma boa parte da igreja já sabe. E depois de 2 anos e meio, um dia ela me mandou uma mensagem, SMS ainda. E ela disse, oi, você está bem? Eu falei, opa, estou no jogo. Já mandei para ela, quer que eu vá te buscar? Falei, estou bem. Ela falou, faz dias que você não me manda mensagem, que nós não conversamos, fiquei preocupado. Falei, quer que eu passe aí no banco? Ela falou, não, só queria saber se está bem, não quero que você venha aqui no banco. Mas não deu 5 minutos. Estava eu e o Lacraia na frente do Banco Bradesco, da Marechal com o Monsenhor. Estava eu lá, o pisca-alerta ligado, andando do lado da pista, falando, entra aí. E ela fazendo um chame. Ela estava doida para entrar, mas ela falou, não era para você vir. E ela entrou no carro aquele dia. 2 anos e meio que estávamos. Eu lembro que fomos, ela falou, não chega perto de casa com o seu carro, que meus pais não querem que eu me relacione com você. Dei muito na boca. Ela falou, acha um lugar que a gente possa conversar, que não sejamos vistos. E eu entrei no estacionamento da Uniandrade, ali no Santa Quitéria. E nós conversamos. E eu tentando chavecar para ganhar pelo menos um selinho. Ela falou, aqui não. E eu ia em cima, ela colocava a mão e falava, ela falou, não vou voltar. Eu falei, mas por que você me mandou mensagem? Ela falou, só senti saudade. Mas não vou voltar. Eu falei, mas você me ama, eu te amo. Ela falou, eu te amo de fato. Eu falei, estou no jogo. Ela falou, te amo, eu sinto saudades, mas minha mãe e meu pai, eles não confiam em você, e por causa disso eu não vou voltar. Falei, Jesus. Aí o povo diz que a gente brinca muito com sogra, né? Brincadeira, sogra. E ela falou com muita sinceridade. Ela falou, não importa o quanto. Acabou e não vai ter volta. Você vacilou demais. Eu lembro que eu deixei ela no ponto de ônibus perto de casa e eu voltei chorando. Voltei chorando mesmo. Falei, Deus, onde o Senhor está nessa hora? O cara faz tudo errado e coloca nas costas de Deus, né? Cadê o milagre que o Senhor me prometeu? E algo aqui dentro de mim, Marcos, falou assim, volta lá e pede perdão. Eu falei, o quê? Não. O orgulho muitas vezes, Beri, tenta roubar o nosso recomeço. E algo aqui dentro de mim que hoje eu reconheço que foi a voz do Espírito Santo falou, faz o caminho de volta.
Eu cheguei em casa e aquilo continuou latejando dentro de mim. Eu lembro que era um dia de horário de verão, então deixei ela provavelmente umas 18 horas em casa. E eu cheguei em Colombo aqui, ainda era dia. Eu tomei um banho e voltei lá para Santa Quitéria, 20 e poucos quilômetros. Bati a campainha, minha sogra saiu, eu falei, me dá 2 minutos. Ela não gostou muito da ideia, mas ela me deixou entrar. Você já conhece a história algum? Eu fui até o banheiro lá da edícula, enchi uma bacia com água, não falei nada. Eu pedi para ir ao banheiro, voltei com essa bacia com água, dobrei os joelhos na frente do meu sogro, lavei os pés do meu sogro, lavei os pés da minha sogra, lavei os pés da Anne e disse, só uma coisa, me perdoem. Joguei a água fora, dobrei a toalha, pus debaixo do braço e fui. Você tem que se humilhar, tem coisas que você vai ter que se humilhar. Não adianta ser soberbo, se você quer viver o recomeço, você vai ter que ser humilde. Ou você vai ser quebrado. Quem está me entendendo, diga amém. Eu lembro que antes de eu voltando para casa, antes de eu chegar em Colombo, eu estava naquela região ali do Jardim Botânico. Meu telefone tocou. 32281409. Era o telefone da sogra. Lembro até hoje. Eu atendi. Ela falou, vem aqui amanhã para a gente conversar. Eu estou junto. Eu voltei, Vanessa, no outro dia. A minha sogra falou, nós não esquecemos tudo o que você fez. Nós ainda temos muito receio sobre o seu caráter. Mas a tua atitude de ontem mostrou uma coisa. Você está mudando. E nós vamos deixar você frequentar a nossa casa de vez em quando. Esse de vez em quando já gerou 3 filhos. Casamento maravilhoso. E a sogra está aqui na frente, minha ovelhinha hoje, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Mas aquele recomeço poderia ter sucumbido ali, simplesmente por causa do orgulho do meu coração. Poderia ter dito, imagina que eu vou fazer isso. Imagina. Não sei onde eu ia estar hoje, Eduardo. Mas Deus foi misericordioso. Vamos colocar de pé, querido?